E aí, pessoal, tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça nesse mundo maluco da computação quântica. Preparados? Hoje a gente vai desvendar os segredos por trás dos qubits. Os blocos de construção desses computadores futuristas, né? Imaginem só, um computador que pode estar em 0 e 1 ao mesmo tempo. Oh. É tipo, sei lá, ter um gato de Schrödinger dentro do seu PC. Pois é, essa ideia de superposição quântica, né? Isso que torna tudo tão fascinante, né? Porque os computadores quânticos, eles podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. E isso abre um leque enorme de possibilidades para a gente resolver problemas complexos. Sim. Que os computadores clássicos nem conseguem sonhar. A questão é como que a gente cria esses qubits na prática. Aí que a coisa fica interessante. É isso que a gente vai descobrir hoje. Dos átomos presos em cavidades até os transmons, que são os qubits usados por gigantes da tecnologia, né? Tipo IBM, Google da vida. A gente vai desvendar como a física quântica, os circuitos elétricos e até os supercondutores se unem nessa aventura tecnológica. Uma bela aventura. Para a gente começar, vamos entender o que define um qubit. Beleza. Ele precisa ter 2 estados distintos, como 0 e 1 representando informações. Certo. Mas a mágica acontece com a superposição. A mágica? Que permite que o qubit esteja em ambos os estados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É como se, pensa numa estante de livros. Um livro pode estar em 2 prateleiras diferentes ao mesmo tempo. Interessante. Mas e se o livro cair no chão, a gente perde informação, né? Exatamente. Na computação quântica a gente chama isso de decoerência. Sei. Ou filtragem. E esse é um dos grandes desafios. Para a gente ter um qubit funcional, a gente precisa manipular, a gente precisa medir o estado dele, garantindo que essa superposição dure o máximo possível. Certo. A gente chama essa duração de coerência. E quanto maior, melhor. Então, coerência é tipo a chave para manter o nosso qubit. Fresquinho. É isso aí. Mas, explica uma coisa. Qual que foi a primeira ideia para criar esses qubits na prática? A primeira ideia foi usar átomos. Átomos. Os elétrons nos átomos, eles ocupam diferentes níveis de energia, como se fossem prateleiras bem definidas. Ao excitar um elétron com um laser, ele pula para um nível de energia mais alto. Entendi. Mudando o estado do qubit. Ou seja, o laser seria tipo o motorista que move o livro entre as prateleiras da nossa estante quântica. Exatamente. Que legal. Mas, pensando bem, usar átomos individuais parece bem complicado. Como controlar e conectar vários átomos para construir um computador quântico. De fato. A escalabilidade é um dos grandes desafios. Controlar e conectar múltiplos átomos para mantê-los em superposição é uma tarefa complexa. Sim. O que levou os cientistas a buscarem alternativas. E uma dessas alternativas veio de um lugar que você talvez não espere, os circuitos elétricos. Circuitos elétricos? Sério? Aqueles que a gente usa no nosso celular. O que eles têm a ver com computação quântica? Pode parecer estranho. Palhaço. Mas acredite em mim, eles escondem segredos quânticos. Interessante. Vamos começar com os circuitos LC clássicos. Compostos por um capacitor e um indutor. Um capacitor é como um reservatório de carga elétrica, enquanto um indutor cria um campo magnético quando a corrente elétrica passa por ele. Você lembra daquelas demonstrações em que um capacitor é descarregado em um boneco, dando um choque? Nossa, lembra ele e arrepiou os cabelos? Melhor não brincar com essas coisas. Mas me diz, como esses circuitos se conectam com a computação quântica? Em um circuito LC, a corrente oscila entre o capacitor e o indutor, como um pêndulo. Essa oscilação gera ondas eletromagnéticas em uma frequência específica. Certo. Aí entram os supercondutores, materiais que conduzem eletricidade sem nenhuma resistência. Sem resistência. Tipo um fio que não esquenta quando a corrente passa por ele. Exatamente. Nossa, parece mágica. Mas o que torna os supercondutores tão especiais para a computação quântica? Nos supercondutores, os elétrons se juntam em pares. Chamamos de pares de Cooper. Pares de Cooper. Que se comportam como uma única entidade quântica. Em vez de elétrons individuais se movendo aleatoriamente, a gente tem pares de Cooper deslizando pelo material sem nenhuma resistência. Interessante. Para criar um qubit a partir de um supercondutor, a gente precisa de um elemento especial. Qual? A Union Josephson. Union Josephson. Parece o nome de dupla sertaneja. Talvez. Brincadeira. Me explica melhor essa união. Imagina 2 camadas supercondutoras, separadas por uma fina barreira isolante. Essa barreira permite que os pares de Cooper
tunelam de uma camada para outra. Tunelam. Atravessando essa parede de forma quântica. Quântica? A união de Josephson gera campo elétrico oscilante. E é crucial para manipular os níveis de energia do qubit. Então é como se a gente pegasse o nosso circuito esse clássico Yeah. e adicionasse essa pitada quântica da união de Josephson. Exatamente. Legal. E com essa combinação, a gente chega no transmon, Não me cresce, um dos qubits mais promissores da atualidade. Peraí, a gente está falando de um circuito elétrico que se comporta como um átomo. Sim. Nossa. E a chave para essa façanha é o comportamento quântico dos pares de Cooper. No transmon, os níveis de energia eles são determinados pela quantidade de pares de Cooper que tunelam através da união Josephson. Certo. É como se a gente estivesse controlando o estado do qubit, abrindo e fechando a porta para esses dançarinos quânticos entrarem na ilha supercondutora. Que legal essa analogia dos dançarinos quânticos. Mas como a gente controla esse fluxo na prática? Aí entra um dispositivo chamado SQUID, Squid. que é basicamente um circuito com duas uniões de Josephson. Duas. Com duas uniões, a gente pode usar um campo magnético para ajustar finamente as propriedades do SQUID, controlando a probabilidade dos pares de Cooper tunelarem através delas. Então é como se a gente tivesse um controle remoto para os nossos dançarinos quânticos, É isso aí. regulando os movimentos deles com o campo magnético. Exatamente. Mas me diz uma coisa, como que a gente lê o estado do qubit depois de manipular ele? Boa pergunta. A gente precisa de um microscópio super potente para espiar os pares de Cooper. Não precisa. A leitura do transmon é feita de forma engenhosa. A gente acopla outro circuito LC, chamado circuito de leitura ao transmon. Tá. A frequência natural desse circuito de leitura, ela muda dependendo do estado do qubit, como se ele estivesse ouvindo a música do transmon. Então a leitura do qubit é como ouvir uma orquestra. É. Cada qubit tem sua própria melodia, Isso. que revela o seu estado. Exatamente. Fascinante. Mas, com toda essa complexidade, será que a gente consegue construir computadores quânticos com milhões de qubits, como que os cientistas sonham? Essa é a grande questão. A escalabilidade é um dos maiores desafios da computação quântica. Construir chips com milhões de transmons operando de forma coerente é uma tarefa monumental. Seria tipo construir um arranha-céu quântico, tijolo por tijolo, garantindo que a estrutura permaneça estável, né? É uma boa analogia. Que desafio. Mas e os tais dos qubits de Majorana? Eles não seriam mais fáceis de escalonar? Os qubits de Majorana são promissores. São? Mas ainda estão em fase inicial de desenvolvimento. Ah, tá. Existem muitos grupos de pesquisa ao redor do mundo buscando confirmar a existência deles. Sei. E desenvolver técnicas para controlá-los. Então a corrida pelos qubits de Majorana ainda está em aberto. Totalmente. É tipo uma maratona científica com muitos obstáculos e surpresas pelo caminho. Exatamente. Mas essa busca tem impulsionado descobertas em outras áreas, como física da matéria condensada e nanotecnologia, é a beleza da ciência, né? Mesmo que os qubits de Majorana não sejam a solução definitiva, a jornada para encontrá-los pode nos levar a avanços inesperados em outras áreas. Esses avanços em outras áreas são como brindes da nossa busca pelo qubit ideal, né? E por falar em brindes, mas você lembra que a gente mencionou os materiais bidimensionais, tipo o grafeno, Sim. como uma alternativa promissora para a fabricação de qubits. Sim, lembro. Esses materiais são como folhas de átomos, com propriedades únicas, né? Imagina, materiais finos como papel. Mas com a capacidade de revolucionar a eletrônica e a computação. Impressionante, né? Mas como esses materiais, quase fantasmas de tão finos, podem ser usados para construir qubits? Aí que entra a mágica da nanotecnologia. A mágica. A gente pode manipular esses materiais em escala atômica, criando estruturas complexas com propriedades eletrônicas e magnéticas controladas. É como se a gente estivesse construindo um origami quântico. Origami quântico. Dobrando e moldando esses materiais para criar qubits com designs inovadores. Incrível. E essa flexibilidade na fabricação abre um leque de possibilidades para criar qubits com características específicas, né? Tipo maior coerência, menor sensibilidade a ruídos. Parece que esses materiais bidimensionais podem ser a chave para construir computadores quânticos mais poderosos e confiáveis. Com certeza. É fascinante como a ciência dos materiais está impulsionando a revolução quântica. E essa exploração de materiais exóticos é apenas uma das muitas frentes de pesquisa em computação quântica. Os cientistas estão constantemente buscando novas ideias e tecnologias para dominar o mundo quântico e construir máquinas que desafiam nossa imaginação. É realmente impressionante como essa área está avançando rápido. E com tantos caminhos sendo explorados, fico imaginando quais aplicações práticas a gente vai ver surgindo nos próximos anos. Será que teremos medicamentos personalizados desenvolvidos em computadores quânticos? Ou, quem sabe, novas formas de energia limpa e eficiente?
As possibilidades são infinitas. A computação quântica tem o potencial de revolucionar diversas áreas, da medicina à ciência dos materiais, passando pela inteligência artificial e a criptografia. Falando em criptografia, você se lembra de ter lido algo sobre a computação quântica representar um risco para os sistemas de segurança atuais? Sim, lembro de ter lido algo a respeito. Que os computadores quânticos poderiam quebrar os códigos que a gente usa hoje para proteger nossas informações online. Isso me deixa um pouco preocupado. Será que nossos dados bancários, senhas e outras informações confidenciais podem estar em risco? Calma! Ainda não precisamos entrar em pânico. Os cientistas já estão trabalhando em novos métodos de criptografia, chamados de criptografia pós-quântica, que são resistentes aos ataques de computadores quânticos. Ufa, que alívio! Ainda bem que os especialistas estão um passo à frente, desenvolvendo soluções para proteger nossos dados nesse novo mundo quântico. Mas, e para quem quer acompanhar essa revolução, quais dicas você daria para se manter atualizado sobre as novidades da computação quântica? Existem diversos recursos disponíveis online, como blogs, podcasts e canais no YouTube. Revistas científicas como a Nature e a Science também publicam artigos sobre os avanços mais recentes. E para quem quer se aprofundar no assunto, existem cursos online e livros didáticos que abordam os conceitos básicos da computação quântica. É verdade, a informação está ao alcance de todos. Mas me diz, o que você diria para alguém que está pensando em se aventurar nesse mundo da computação quântica? Eu diria, vá em frente. A computação quântica é uma área fascinante e desafiadora, que exige dedicação e estudo, mas que recompensa com uma compreensão mais profunda da natureza da realidade. Aprender sobre computação quântica é como embarcar em uma jornada pelo mundo subatômico, onde as leis da física clássica deixam de valer e um novo universo de possibilidades se abre. É uma experiência que expande a mente e nos faz questionar tudo o que pensávamos saber sobre o mundo. É isso aí, pessoal. Mergulhem de cabeça nesse universo fascinante da computação quântica. Busquem informações, leiam artigos, assistam a vídeos e conversem com especialistas. A computação quântica é um campo em constante desenvolvimento e cada dia surgem novas descobertas e aplicações. Quem sabe talvez um dos nossos ouvintes se torne o próximo grande nome da computação quântica, desenvolvendo algoritmos revolucionários ou construindo computadores quânticos ainda mais poderosos. Afinal, a revolução quântica está apenas começando e o futuro nos reserva surpresas incríveis. Esses materiais bidimensionais são realmente promissores, né? É fascinante como algo tão fino pode ter um impacto tão grande na computação quântica, mas voltando aos transmons, você lembra que a gente falou sobre a necessidade de controlar o fluxo de pares de Cooper para manipular o estado do qubit? Sim, lembra, era como se a gente estivesse abrindo e fechando a porta para aqueles dançarinos quânticos entrarem na ilha supercondutora. É incrível como analogias simples ajudam a visualizar esses conceitos complexos, né? Com certeza, as analogias são ferramentas poderosas para tornar a ciência mais acessível, mas voltando ao controle do fluxo para isso, os cientistas usam um dispositivo chamado SQAIS, que nada mais é do que um circuito com duas uniões, Joseph. Duas uniões, Joseph. Mas por que duas? Uma não era suficiente para controlar o fluxo. Qual a vantagem de usar duas? Ótima pergunta sacada é que com duas uniões de Josephson, a gente pode usar um campo magnético para ajustar com precisão as propriedades do SQAIS. É como se a gente tivesse um botão de volume que controla a força da barreira entre as camadas supercondutoras. Então, com o SQAIS, a gente pode controlar a probabilidade dos pares de Cooper tunelarem através das uniões. Josephson é como se a gente tivesse um controle remoto para os nossos dançarinos quânticos regulando seus movimentos com o campo magnético. Exatamente. E essa capacidade de ajuste fino é crucial para manipular o qubit com precisão. Podemos usar pulsos de micro-ondas como se fossem mensagens eletromagnéticas para excitar o qubit e fazê-lo mudar de estado. É como se a gente estivesse enviando sinais para o qubit dizendo vá para o estado 1 ou volte para o estado 0. Que fascinante. Mas e para saber em qual estado o qubit está, como fazemos essa leitura? Para ler o estado do qubit, a gente acopla outro circuito às sechas, chamado circuito de leitura ao transmon. A frequência natural desse circuito muda dependendo do estado do qubit. É como se ele estivesse ouvindo a música do transmon e nos dizendo qual nota está sendo tocada. Então, cada qubit tem sua própria melodia que revela seu estado. E essa música pode ser ouvida pelo circuito de leitura, é uma forma elegante de medir o estado do qubit sem perturbá-lo diretamente. Exatamente. E essa técnica permite que os cientistas monitorem o estado de vários qubits simultaneamente, enviando pulsos de micro-ondas em diferentes frequências, como se cada qubit tivesse seu próprio canal de rádio. Mas mesmo com essa capacidade de controle e leitura, ainda temos um longo caminho a percorrer para construir computadores quânticos com milhões de qubits. Construir um computador quântico de grande escala é um desafio, e tanto é como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça é um qubit que precisa ser cuidadosamente controlado e conectado. Mas voltando aos qubits de Majorana, você mencionou que eles ainda estão em fase inicial de desenvolvimento, o que os torna tão especiais e desafiadores.
Os qubits de Majorana são baseados em estados quânticos exóticos que surgem em nanoestruturas, como fios semicondutores. Imagina partículas que são suas próprias antipartículas existindo em 2 lugares ao mesmo tempo. Essa característica peculiar oferece uma proteção topológica contra ruídos e erros, tornando os candidatos promissores para a computação quântica tolerante a falhas. Nossa, partículas que são suas próprias antipartículas parece coisa de ficção científica. E essa proteção topológica é como se o qubit tivesse um escudo protetor, tornando-o imune a interferências externas. Exatamente, mas ainda há muitos desafios a serem superados. A própria existência dos qubits de Majorana ainda é debatida na comunidade científica, e controlá-los para realizar cálculos é uma tarefa complexa. É uma área de pesquisa em constante evolução, com muitas perguntas ainda sem resposta. É fascinante como a busca por novas tecnologias nos leva a explorar os limites da física e da engenharia, mas pensando em aplicações práticas, o que podemos esperar da computação quântica nos próximos anos. As possibilidades são vastas. A computação quântica tem o potencial de revolucionar áreas como a medicina, com o desenvolvimento de medicamentos personalizados à ciência dos materiais, com a descoberta de novos materiais com propriedades extraordinárias, a inteligência artificial com algoritmos mais poderosos e eficientes, e a criptografia com a criação de sistemas de segurança inquebráveis. É realmente animador pensar no impacto que a computação quântica pode ter em nossas vidas. Mas e quanto aos riscos, você mencionou que os computadores quânticos poderiam quebrar os algoritmos de criptografia atuais. Isso significa que nossos dados online estão em perigo. É uma preocupação válida, mas a comunidade científica está ciente desse risco e já está trabalhando em soluções à criptografia pós-quântica, por exemplo. Busca desenvolver algoritmos de criptografia que sejam resistentes aos ataques de computadores quânticos, garantindo a segurança de nossos dados no futuro. Que bom saber que os especialistas estão pensando nesses desafios e buscando soluções. A computação quântica é uma área que nos leva a questionar os limites do conhecimento e a imaginar um futuro repleto de possibilidades. Mas e para quem está apenas começando a se aventurar nesse mundo, por onde começar? Existem muitos recursos disponíveis para quem quer aprender sobre computação quântica. Há diversos cursos online, livros, artigos e vídeos que abordam os conceitos básicos e as aplicações dessa área. E, claro, podcasts como este que buscam desmistificar a ciência e torná-la acessível a todos. Com certeza a informação está ao alcance de todos, e a curiosidade é o motor que nos impulsiona a desvendar os mistérios do universo, do mundo subatômico ao cosmos. A computação quântica é um convite para explorarmos um novo paradigma onde as leis da física clássica se diluem e um novo universo de possibilidades se abre diante de nós. É realmente empolgante pensar no potencial da computação quântica, mas é importante lembrar que essa área ainda está em desenvolvimento, né? É como se a gente estivesse no início da era da internet, explorando um novo território com um potencial incrível, mas ainda com muitos desafios pela frente. É verdade, a gente está só arranhando a superfície desse iceberg quântico, né? Mas com certeza os resultados podem ser revolucionários, transformando a forma como a gente vive e interage com o mundo. E falando de desafios, você mencionou que a escalabilidade é um dos maiores obstáculos para a construção de computadores quânticos de grande escala. O que os cientistas estão fazendo para superar esse obstáculo? É uma área de pesquisa intensa. Os cientistas estão explorando diferentes arquiteturas de qubits, buscando materiais e técnicas de fabricação que permitam a produção de chips com milhões de qubits sem comprometer a coerência e estabilidade do sistema. É como construir um castelo de cartas quântico, sabe? Onde cada carta precisa ser posicionada com precisão milimétrica para a estrutura não desabar. Nossa, que analogia interessante. Realmente exige muita habilidade e engenhosidade para construir um sistema tão complexo e delicado. Mas além da escalabilidade, quais outros desafios a computação quântica enfrenta? Outro desafio importante é desenvolver algoritmos quânticos eficientes. Afinal, ter um computador quântico super poderoso não adianta muito a gente não souber como programá-lo para resolver problemas reais. Os cientistas estão trabalhando na criação de novos algoritmos que explorem o poder da superposição e do entrelaçamento quântico para realizar cálculos complexos em áreas como otimização, simulação de moléculas e inteligência artificial. É tipo ter um supercarro, mas eu não saber dirigir, né? De nada adianta toda essa potência se a gente não souber como controlar. Mas me diz uma coisa, qual a sua opinião sobre o futuro da computação quântica? O que podemos esperar para os próximos anos? Eu acredito que a gente vai ver avanços significativos em diversas áreas. Na medicina, a computação quântica pode revolucionar o desenvolvimento de medicamentos, permitindo a criação de terapias personalizadas e mais eficazes. Na ciência dos materiais, a gente pode esperar a descoberta de novos materiais com propriedades extraordinárias, abrindo portas para tecnologias inovadoras. E na inteligência artificial, os algoritmos quânticos podem impulsionar a criação de sistemas mais inteligentes e capazes de aprender e tomar decisões de forma autônoma. É realmente inspirador imaginar um futuro moldado pela computação quântica, mas enquanto ao presente.
que a gente pode fazer hoje para se preparar para essa revolução? Aprender a buscar conhecimento é a chave para desvendar os mistérios da computação quântica e se preparar para o futuro. Existem diversos recursos disponíveis online, como cursos, artigos, vídeos e podcasts que nos permitem mergulhar nesse universo fascinante e expandir nossos horizontes. A computação quântica é um convite para a gente explorar um novo paradigma, um novo jeito de pensar e interagir com o mundo. É isso aí, pessoal. Conhecimento é poder e a computação quântica nos empodera a desvendar os segredos do universo e a construir um futuro mais brilhante e inovador. E para vocês que se sentiram inspirados por essa jornada pelo mundo quântico, continuem explorando. Busquem informações, questionem, experimentem e, acima de tudo, mantenham acesa a chama da curiosidade. Afinal, como disse Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Com certeza, a computação quântica é uma janela para um novo universo de possibilidades. Um universo que nos convida a repensar os limites do conhecimento e a vislumbrar um futuro extraordinário. A aventura da descoberta continua. E por aqui a gente encerra nosso mergulho no mundo da computação quântica. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. Fiquem ligados para mais episódios do The Deep Dive, onde a gente vai explorar os mistérios da ciência e da tecnologia, sempre buscando desvendar os enigmas que nos cercam. Até a próxima, exploradores do saber.